Meu querido Tainan, Diga. jogador que interessa a Europa. É um país da Europa. E esse país, não foi pra imitar o Faustão, tá? Enfim. Foi. Esse país é a Itália. Tá. Roma, que faz o clássico com a Lazio, né? O famoso clássico. Famoso. Isso. É. Roma. Vocês não fazem ideia da dificuldade que é trabalhar com o César Weiner. Porque ele tá Por quê, sempre cara? te induzindo a pensar coisa errada. É o clássico Roma e Lazio, né? O clássico, Isso. enfim. O time da Roma e o time do Milan, essas duas equipes, elas colheram muitas informações e estão com interesse, tá? Segundo o pessoal do All Sport, em um jogador que jogou a Copa São Paulo pelo Grêmio. 4 jogadores, tá, Tainan, voltaram do torneio e foram chamados para jogar no time principal. E nessa lista desses 4 jogadores que foram chamados ao time principal está ele, Lucas Cauã, o lateral direito que tem 18 anos, agradou a comissão técnica do Grêmio e também ao pessoal do Roma, né, e do Milan, segundo o All Sport. O Cauã se apresentou ao elenco treinado por Wagner Mancini na terça-feira, o famoso ontem, né? Assim como o zagueiro Gustavo Marins, o meia Gabriel e o meia atacante Rubens. Os 4 vieram da Copa São Paulo e irão completar as atividades da pré-temporada do grupo principal por tempo indeterminado. E o atual contrato do Grêmio com o Lucas Cauã vai até o final de 2024. E o Grêmio detém 70% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, a Europa já está de olho em jogador da base. Particularmente, não tenho muita referência do Lucas Cauã, por isso gostaria de ver ele primeiro por aqui para depois ir à Europa. Perfeito. É esse o pensamento. Seguimos para a próxima pauta, então. Viu que é complicado, pô? Desculpa, cara, não, tava picando isso aí. Vai lá. Não, o Lucas Cauã, nós como torcedores, a gente teve a primeira vista de que ele é um jogador fantástico. O que a gente viu na copinha é de que ele é um baita de um lateral direito. Mas, contudo, todavia, entretanto, eu não queria que ele fosse agora. Acho muito cedo. Queria ele jogando no Grêmio, pelo Grêmio. Como faz uma carreira mais ou menos parecida com a do Wanderson. Joga no titular, joga no profissional. Porque se ele jogar o que ele jogou na copinha e se ele melhorar cada vez mais, não tem jeito. Aí é o segundo Cafu que nós vamos ter no Grêmio. O segundo Cafu? Sim, o primeiro foi pro Mônaco, né? Em 2 temporadas. Em 2 temporadas o Grêmio vai ter 2 Cafu. Isso é uma máquina de fazer lateral direito. Pois é, cara, eu confesso pra vocês, assim, ó, que me dói um pouco o coração saber que, por exemplo, o TT e o Rosa, né? Thiago Rosa, né? Diego Rosa, desculpa. 2 jogadores que saíram daqui e nem jogaram, né, cara? Não apresentaram futebol e tal, já foram pra Europa. Eu entendo que na época fez algum sentido, porque era uma grana bem considerável pelo TT, que não tinha jogado por aqui ainda, e só depois o TT virou o TT de verdade, sim, né? Que tá começando a brilhar lá na Europa. E o Diego Rosa até agora não se destacou muito lá, tá na Bélgica, se não me engano. Não se destacou muito lá, não se fala tanto dele na Europa, né? Pelo menos em termos de primeiro escalão, né? Mas eu gostaria de ver esses jogadores atuando por aqui, apesar de entender quando se vende um jogador assim, quando é uma grana muito considerável, e a avaliação do clube é que talvez ele não vai estourar tanto assim. Sim. Mas eu gostaria que fosse um processo, sabe? Talvez não pegando a base do Grêmio e os jogadores ali com 23, 24 anos para subir profissional, não precisa chegar nessa idade para subir no profissional, mas também não sendo com 16 ou 17, sendo ali mais ou menos nessa idade, 18, 19, 20, 21, e aí já tá no profissional. Sim. Ali entre 19 e 21 acho que é o ideal, só profissional. Então entra nessa esteira, sabe? O jogador sai da base de transição, quando tiver mais ou menos nessa idade, recebe as suas chances de profissional, entrando em algumas partidas, jogando torneios menores como o Gauchão, e aí depois, se der certo, permanece, se não der certo,
já procura uma negociação. Dando certo, ele vai te entregar dentro do campo e depois tu consegue ainda negociar esse jogador futuramente. Então acho que essa seria a esteira ideal, né, de tudo, né? Seria perfeito isso, seria perfeito. Eu só faço uma crítica em relação a realmente botar esses jovens no profissional, é porque nós, como torcedores, às vezes não temos a devida paciência com o jogador jovem. Então o jogador jovem vai errar sim, pessoal. Vai errar. Mas ele vai errar porque ele vai acertar uma hora. E ele tem mais chance de melhorar do que muitos outros veteranos. O que me pega muito é porque, por exemplo, nós vemos um jogador, por exemplo, na base, vemos que ele joga uma bola legal, tá? Vamos botar o Lucas Cauã, tá? Joga uma bola legal. Se o Lucas sobe pro profissional e joga 3 jogos do profissional e não rende nada, a torcida vai cair de pau em cima do moleque. E não é isso que é pra acontecer, entende? Então eu acho que até o processo dessa esteira que tu falou, ele é mais prolongado. A direção do Grêmio, junto com a comissão técnica, pensa em demorar um pouquinho mais para colocar o jogador, até justamente para ele conseguir sofrer com essa pressão da torcida do Grêmio. Eu acho que a torcida ela tinha que ter um pouquinho mais de paciência com os jogadores que estão subindo agora, justamente porque eles são passíveis de errar, mas eles também têm grande potencial de acertar e muito. E eu falava, olha só como eu vou ligar as coisas, meu editor. Eu falava aqui com o editor hoje pela manhã sobre... eu vou chamar de uma outra forma pra não ficar ruim pra mim, mas embates fortes de ideia, tá? Embates fortes de ideia. Quando se tem pessoas que defendem muito um lado e muito o outro, tá? Sim. Por mais que isso não seja a situação ideal, isso é importante pra uma sequência, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, a galera falando... Isso, claro, em outros âmbitos funciona. Mas agora também no futebol, falando de base, isso também funciona. Tem uma galera que defende assim, ó, tipo... 16, 17 anos, os outros clubes já estão colocando, então tem que botar também. Então 16, 17 anos já pode. E tem uma outra galera, que é a galera mais do Grêmio, assim... que defende, não, vamos com calma, os nossos meninos de 23 anos tem que ter calma com os meninos de 23 anos. Não, também não precisa ser esse lado. Sim. Então não precisa ser uma polarização tão grande. Nem molecote assim, 16, 17 anos, e nem também, chamar de guri um cara de 23, 24 anos. Sim. Pode ser um meio termo nisso. Mas eu entendo que esse tipo de discussão desta forma, os caras xingando a gente quando fala que não, tem que ser com 16, 17 anos mesmo, ou, né, o embate ao contrário, isso é importante, cara. Isso é importante pra se fomentar o debate sobre essa ideia e pra que se chegue num bom senso daqui a algum tempinho, né? Eu acho que, reitero o que eu falei, que é a questão de ter paciência com os meninos. No Santos, não sei se você conhece o Santos. O Santos, O Santos Futebol Clube, né? O Santos Futebol Clube. O Santos todo mundo conhece, sabe a história que eles têm com os meninos da Vila, né? Que sempre colocam os guris bem novos pra jogar futebol e a torcida abraça. Eu acho que nós temos que abraçar os nossos jovens. Vai subir, tem que dar moral pra eles. Não pode sair tacando pedra, porque daí não adianta lapidar, a gente tocar uma pedra e quebrar. E tipo, faz parte inclusive os semi-xingamentos, né? Como o querido Flávio do Prado ali, né? Coloca César, você tá sendo isentão. Cara, faz parte, mano. Faz parte, inclusive, esse pensamento, né? Eu falei contigo hoje, né, editor? Faz parte, velho. Não tem problema nenhum, tamo junto. Faz parte isso, esse debate de ideias, esses confrontos pra poder chegar num mediano. Logo ali na frente, digamos assim, tá? No mediano. É bom pra todo mundo, né? Gurizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa.